Bom, obrigada. Eu não tinha nem... Eu estava ainda conversando, achando que não tinha começado. Vejam bem. Bom, falar um pouquinho para vocês dessa questão da implementação do PBM, né, e os desafios de financiamento. Então, a gente vai ouvir falar, toda vida que a gente fala em PBM, a gente volta para a Organização Mundial da Saúde, e esse guia que foi publicado ano passado, ele reforça, né, o que a OMS tem dito já há alguns anos, da importância e da urgência de implementação dessas estratégias e desses conceitos de PBM mundialmente, né? Então, a gente tem a gente está saindo de uma abordagem tradicional de entender a transfusão como apenas a oferta de um produto ou uma reposição de alguma coisa que o paciente perdeu ou que o paciente não está produzindo. Então, com um foco muito forte na bolsa de sangue, no hemocomponente, né, para um foco de cuidado na pessoa, cuidado no sangue da pessoa. Então, ao invés de a gente cuidar da transfusão apenas, cuidar do próprio sangue do indivíduo. Com a estratégia de tratamento proativo, de tratamento preventivo e de um diagnóstico correto e precoce da anemia. Então, sair apenas da abordagem de que o paciente está precisando agora, vamos transfundir. O que é que a gente pode fazer para essa situação não acontecer? E saindo também dessa preocupação extrema com os riscos associados à transfusão, né, para a redução de complicações e com um impacto muito forte no sistema de saúde como um todo. Então, o que a OMS chama a atenção é que a gente tem na transfusão um recurso finito, um recurso que envolve riscos, que é necessário e salva vidas, mas que a gente não pode ficar esperando que o paciente precise. Então, a gente precisa fazer muita coisa, e a gente pode fazer muita coisa para que o paciente não chegue a necessitar da transfusão. Então, essa proposta do PBM coloca o paciente no centro do cuidado. Então, o paciente é realmente o agente mais importante do cuidado, focado ou buscando a segurança, né, com foco em minimização de riscos, na sustentabilidade do sistema. Nossa, estou entendendo. Eu aponto para lá e venho para cá. Bom, mas enfim. O foco na sustentabilidade do sistema e o empoderamento do paciente. Então, o paciente, nessa proposta, ele não é apenas o agente passivo de receber o tratamento, mas ele a proposta é trazer o paciente para o centro da decisão. Ele precisa entender os riscos, ele precisa entender as estratégias e as possibilidades, né, que podem ser usadas para melhorar o tratamento. Porque tanto nós como o paciente queremos o melhor desfecho. Então, é o melhor tratamento com menor risco. E quando a gente pensa em política pública, porque aí eu não vou falar de PBM especificamente, mas como é que a gente implementa isso como uma política pública? Então, assim, as políticas públicas, elas traduzem uma orientação política do Estado. Então, é uma forma normatizada de fazer alguma coisa. E que tenha o que o PBM pede, que é a abordagem sistemática, ampla e acessível a todos. Então, essa política pública de saúde, né, está focada na produção dos serviços, então, como os serviços atendem os seus pacientes, na regulação e na promoção de ações que melhorem a saúde do paciente. E aí a gente tem no Brasil, né, a gente já falou isso ontem, mas a gente tem no Brasil essa mudança que a gente viveu em 88, que a gente tinha uma saúde baseada na lógica do seguro social, eu contribuo, por isso eu tenho direito, e a gente muda em 88 esse jeito de entender, pensar e fazer a saúde no país, trazendo a saúde para essa lógica de seguridade social mesmo, né? Uma saúde estabelecida como direito fundamental de todos, né? Agora baseada numa rede regionalizada, hierarquizada e unificada, sob direção única. E aqui a gente precisa entender que essa direção única ela não é, como é que eu
posso dizer, ela não é única no país, mas ela é única no território. Então, os municípios, os estados, também têm autonomia sobre os seus territórios. E saindo de um sistema financiado pelo próprio contribuinte para um financiamento solidário, sem exigência de contribuição financeira prévia. Então, isso deu um salto muito grande. E talvez esse seja um arcabouço muito importante para a gente ter as ações de PBM implementadas no país. Então, a gente traz essa saúde que era focada no Ministério, apoiando campanhas, cuidando das emergências, cuidando de algumas populações que estavam fora da cobertura do seguro social. E o seguro social trabalhando na atenção médica específica, e aí quem é mais velho um pouquinho vai lembrar que tinha a carteirinha do INAMPS, tinha a carteirinha do IPAS, e se você não tivesse essa carteirinha, você não tinha acesso aos hospitais. Isso dá a gente nem imagina como é uma pessoa chegar precisando do atendimento e porque não tem a carteirinha não ser atendido. Mas a gente fez essa ruptura a partir da Constituição, né? Então, a gente traz, isso é uma... Não. Isso é foi uma escolha muito forte, né, que nós fizemos, e uma ruptura muito importante, porque a gente fez do outro jeito a vida toda, e agora a gente está se desafiando a fazer diferente, né? Então, o entendimento agora é saúde que ultrapassa o limite do hospital. Então, a saúde não é só o tratamento do paciente na hora que ele está doente, precisando de medicamento, precisando de alguma intervenção. Então, entender a saúde do indivíduo, né, como o centro, né, do cuidado, mas com fatores condicionantes como renda, saneamento básico, trabalho, as questões ambientais, as políticas intersetoriais e as ações do Estado também protegendo tudo isso para que essa saúde do indivíduo seja promovida e assegurada, né? Então, o que a gente viveu foi uma mudança de foco, né, com o entendimento de que a saúde transcende a assistência médica curativa e trazendo para o Estado uma missão de articulação intersetorial para a redução de riscos. Então, assim, quando a gente vê o conceito da Organização Mundial da Saúde e esse arcabouço aqui, faz muito sentido que a gente traga para dentro do Sistema Único de Saúde, que a gente faça dentro do Sistema Único de Saúde o que a OMS está solicitando. E aí, o que a gente, orientando, né, solicitando, mas orientando. E eu queria lembrar que, desde 2010, o Brasil é signatário, né, dos documentos da Conferência Mundial da Saúde, que trouxe o PBM para o objetivo estratégico da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente, desde 2010, se comprometeu a fazer. Então, a gente já está um pouquinho atrasado com relação a isso. E a Kelly já mostrou de manhã, né, como é que o sistema funciona, mas a gente tem uma necessidade constante de articulação, negociação entre o ente federal, os estados e os municípios, para que as coisas realmente possam acontecer. E esse comando único significa exatamente que cada esfera de governo tem sua autonomia. Então, não dá para a gente fazer uma política pública imposta. Então, às vezes a gente imagina, o Ministério da Saúde diz, aí todo mundo obedece. Não é bem assim que funciona, porque cada esfera de cuidado tem a sua autonomia. Então, as coisas precisam ser negociadas. E uma coisa que impressiona muito nessa estrutura é que as coisas não são negociadas por votação, por maioria. Elas são negociadas por consenso. Então, senta todo mundo na mesa com o mesmo poder de articulação, de comprometimento, de consentimento e de negativa. Isso é uma coisa muito forte e que muitas vezes dificulta um pouco as articulações. Mas acho que a palavra não seria nem dificulta, exige uma maior... um maior amadurecimento daquilo que está sendo proposto para que todos realmente concordem. E, a partir do momento que todos concordam, fica muito mais fácil que todos executem. Então, trazer isso, o poder sobre a política de saúde,
redistribuído, né? Então, todo mundo tem direito, todo mundo tem responsabilidades, né? Para que essa ação integrada possa realmente transformar o cuidado. E, além disso, a gente tem, além dessa articulação entre os níveis de poder, vamos dizer assim, formal, a gente também tem as articulações e pactuações participativas, né? Então, assim, todo mundo está na CIT, governo federal, governo estadual, governo municipal, e todo mundo dentro do Estado está na CIB. Então, a gente tem várias, e dentro do próprio Estado a gente tem comissões intergestoras menores, as comissões intergestoras regionais, a CIR, né, nas regiões de saúde. Então, essa articulação e hierarquia dessa discussão faz com que tudo seja pactuado de baixo para cima e tudo também seja pactuado de cima para baixo. Então, o processo se dá por consenso, né, estimulando realmente esse pacto federativo, em vez de mecanismos de votação. Então, dá uma ideia da gente. Então, não vale a pena, o Ministério da Saúde não pode dizer, não é que não vale a pena, mas aquilo que o Ministério da Saúde propuser precisa ser entendido e precisa haver uma concordância. É isso mesmo que todos queremos fazer. Então, exige essa articulação e esse convencimento. E, além disso, a gente tem o controle social. Então, isso, o poder estabelecido, né, governadores não, mas o gestor federal do SUS, o ministro da Saúde, os gestores estaduais e os gestores municipais do SUS estão discutindo aqui. Mas a gente tem a sociedade como um todo olhando o que está sendo discutido. Então, é um mecanismo de pesos e contrapesos, né, não só de fiscalização de recursos ou fiscalização sanitária, mas fiscalização também da implementação das políticas. E aí, nos conselhos municipal, estadual e nacional de saúde, com esse formato compartilhado, então, eu não tenho só gestores aqui no conselho, eu tenho gestores, mas eu tenho usuários, representantes da sociedade civil, e aqui a gente tem associações de pacientes e as mais amplas possíveis, e eu tenho também os trabalhadores, os profissionais da saúde. Então, isso aqui também articula, também aprova, também vê o planejamento e também compromete, traz o comprometimento e aprovação da sociedade para aquilo que está sendo discutido. São entes independentes, mas que devem estar convergindo para a implantação das políticas. Então, vocês já entendem aí que a implantação de uma política pública no Brasil não depende de uma caneta só. E não depende de uma vontade de alguém. Isso pode dar uma certa frustração, né, para quem é mais autoritário, mais apressado, mas isso traz um poder muito forte de sustentabilidade daquilo que está sendo discutido, está sendo negociado e implementado. E aí a gente tem também os instrumentos de pactuação, né, que dentro do nosso Sistema Nacional do Sangue, do Sinazam, tem a previsão dos planos diretores de regionalização. Tem o Plano Nacional de Saúde, tem os outros planos, e nós temos os nossos próprios documentos, né, e que chegam até a previsão de um plano diretor de regionalização na hemoterapia, e que a gente está agora tentando fazer um plano nacional também no modelo do que alguns estados já fazem. Então, essa é a decisão, né? Então, como é que a gente articula essa política? E como é que o financiamento funciona? Então, novamente, a Kelly falou de manhã, mas é preciso que a gente entenda que o financiamento não é só federal. Então, muitas vezes a gente fica aguardando, esperando. O Ministério vai fazer, o Ministério manda. E aí o Ministério paga. E não é isso apenas. Então, você precisa ter esse encontro, né? A gente tem uma portaria, ela não vai estar... Aqui, a Emenda Constitucional número 29, que estabelece qual o percentual que cada ente tem que contribuir com as ações de saúde em seu território. E isso faz com que esse financiamento, muitas vezes não entendido, seja tão potente e forte, porque não é só o governo federal que vai aportar recursos. Eu tenho o governo estadual aportando recursos, eu tenho o governo municipal aportando recursos, e eu tenho vamos dizer assim, esse compartilhamento e essa hierarquia dos fundos de saúde.
nacional, estadual e municipal. Às vezes dá um desespero como gestor, quando você está aqui nessa esfera ou nessa esfera, porque aqui você precisa pedir a 2 pessoas. Aqui você precisa pedir a 2 pessoas. E aqui você também precisa pedir a 2 pessoas. Então, você, onde quer que esteja, sempre acha que está pedindo, mas todo mundo está sempre pedindo a alguém. Não pedir do ponto de vista de pedido, mas todo mundo está dependendo da decisão de outro ente para que as coisas realmente confluam, né? Então, a gente tem os fundos de saúde, então tem dentro do Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Saúde, que faz transferências para os fundos estaduais, e esse fundo estadual, dependendo da pactuação, a transferência pode ser direta para o município. Então, assim, isso permite um controle importante. Isso dá um pouquinho de trabalho para quem está fazendo, mas isso dá muita segurança para como esse recurso está sendo utilizado. Então, quando a gente olha os princípios que estruturam o SUS, né? Universalidade, acesso para todos, a equidade, tratar desigualmente os desiguais, e a integralidade, vendo a pessoa como um todo e não somente como um paciente, é que a gente começa a entender como essas coisas realmente funcionam. E aí eu queria trazer esse conceito da equidade, né? Equidade é tratar desigualmente, né? Os desiguais. Então, assim, se eu der o mesmo apoio a todo mundo, nem todo mundo vai chegar no lugar que eu quero. Eu preciso dar mais apoio a quem está precisando mais. E aí isso exige também um exercício de solidariedade gerencial, vamos dizer assim. Porque essa pessoa aqui pode reclamar, eu sou tão bom, por que você está ajudando aqui? Aí, se a gente lembrar do catecismo e da Bíblia, tem o filho pródigo. É mais ou menos essa ideia. Mas a gente precisa entender que, se isso não for feito, quem está melhor vai ficar sempre muito melhor, e quem não está bem dificilmente vai chegar. Então, essa é a base do nosso sistema. E aí a gente tem um SUS, que é um sistema voltado para o cuidado, com estrutura descentralizada, com financiamento solidário, ninguém paga e todo mundo paga, ok? Com participação social garantida. Então, assim, é possível que o cidadão comum interfira através do Conselho Nacional de Saúde e com a visão integral do cuidado. Então, isso é uma arquitetura muito forte. Quando a gente olha para o SUS, a gente entende só o hospital, a emergência lotada, a fila, mas o SUS é muito maior do que isso. E a ousadia, né? Eu acho que o SUS é muito ousado, porque ele parte de todo mundo interessado, todo mundo financiando, todo mundo se beneficiando e todo mundo fiscalizando e todo mundo se beneficiando. Então, é uma coisa muito interessante. E aí, quando a gente olha para a hemorrede, a gente costuma dizer que a hemorrede é essa estrutura que está por trás de todo o atendimento do SUS, o atendimento de alta complexidade. Então, nós somos, como serviços de saúde, essenciais e imprescindíveis, né? Então, a gente está por trás da segurança transfusional, a gente está por trás de conformidade sanitária, então a gente tem uma atuação muito forte. Mas, quando a gente volta para o conceito do PBM, a gente precisa entender que o problema do sangue, a anemia, a falta de ferro, a ferropenia, a anemia associada à deficiência de ferro, ela é uma coisa que não é uma coisa que acontece somente em alguns pacientes, em algumas situações. Ela está permeando todo um grande número de pacientes, e aqui a gente teria alguns grupos mais afetados, né? As crianças com menos de 5 anos, as mulheres em idade reprodutiva, os pacientes cirúrgicos e os pacientes crônicos e os idosos. Então, aqui a gente tem um grupo de pacientes, e aqui a gente entende que não é para fazer PBM adequadamente, uma política de cuidado do sangue, não basta a gente cuidar da cirurgia, não basta a gente cuidar da oncologia, ou do paciente idoso, ou da mulher. Não, a gente tem que ter realmente
ações que sejam integradas, transversais e que perpassem todo o ciclo de vida do cidadão ou da pessoa. Então, e lembrando também que a transfusão não é isenta de riscos. Então, a gente pode transfundir esses pacientes, deve, quando necessário. Mas a gente pode fazer muita coisa para que essa transfusão nem chegue a ser necessária. Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente está tentando fazer agora, é transformar, trazer para dentro de todo esse arcabouço de governança e de financiamento esse conceito de que precisamos ter ações integradas, transversais, que permeiem todo o ciclo de vida do cidadão e que estejam voltadas para cuidar bem do sangue, evitar as complicações para que as transfusões também não sejam necessárias. E aí, falando para vocês do PBM, a gente tem o PBM, os 3 princípios, né, os 3 pilares, o tratamento precoce da anemia, a redução de perdas sanguíneas, aqui muito voltada para o paciente cirúrgico, mas não apenas na cirurgia, o paciente clínico, a gente tem muita coisa para fazer aqui, e a otimização da tolerância fisiológica à anemia. E a gente tem trabalhado também esse conceito de prevenir, não só identificar e tratar precocemente as anemias, mas prevenir o aparecimento desse quadro. E aí a gente está trazendo para esse olhar do SUS o conceito do PBM voltado para cuidado e não só para gerenciamento, e não só voltado para o paciente, mas voltado para a pessoa. Então, quando a gente conseguiu entender isso, ficou muito mais fácil, né, a gente escrever, talvez, a proposta ou levar a proposta para essas instâncias de pactuação. E aí isso aqui se transformar numa política nacional de cuidado do sangue da pessoa. Mas isso pactuado com as 3 instâncias, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde e com financiamento tripartite garantido. Então, muitas vezes, quando a gente está falando, o Ministério vai dar o remédio, o Ministério vai dar o procedimento, o Ministério vai dar... A gente precisa entender que não é só o Ministério que vai dar alguma coisa. Todo mundo tem que providenciar e se comprometer com aquilo. Então, os desafios que a gente tem hoje para a implementação no Brasil, um desafio epidemiológico, porque a gente tem uma população muito grande, uma população com anemia importante. Então, o tamanho das ações, a dimensão dessas ações não é pequena, né? Um desafio estrutural, porque a gente tem uma rede articulada, mas a gente talvez em 35 anos do SUS, a gente não tem entendido a mudança. E aí, às vezes, a gente ainda tem essa rede desconectada e a gente ainda tem o hemocentro, muitas vezes, se entendendo como disponibilizador, está aqui para fazer bem a transfusão, para lhe dar um bom produto. Isso também é um desafio. E o desafio cultural e de formação, inclusive dos médicos, porque a gente tem poucos profissionais e a gente tem pouco conteúdo desse nas faculdades e nos ambientes formais, né, de graduação e pós-graduação. Então, esses são desafios importantes que a gente precisa atingir. Isso aqui a gente vai pactuando, a gente vai discutindo dentro dessa política e da criação dessa linha de cuidado. O desafio epidemiológico é um desafio maior, mas a gente hoje nem sabe exatamente dimensionar ele. Então, a gente precisa começar a dimensionar esse desafio e a gente precisa começar a falar muito sobre isso, que é o que a gente está exatamente fazendo, né? Então, essa estratégia traz para a rede de hemocentros uma referência técnica científica contínua, prestando suporte com protocolos baseados em evidência e capacitação da rede. Então, não é que a gente vai, porque é grande demais, vamos deixar de fazer. Não, nós temos que estar sendo vetor central da implementação dessas políticas, né? Que não serão feitas apenas a partir ou nos hemocentros, mas que permeiam a atenção primária, a atenção especializada e a atenção hospitalar. Então, a gente já faz isso com outras coisas. Então, é continuar fazendo aquilo que a gente faz tão bem, que é se articular e conversar com todo mundo. E agora, se articular e conversar com todo mundo, não apenas para tratar bem alguns pacientes ou algumas condições, e não apenas para transfundir bem, mas para evitar que essas transfusões até sejam necessárias no futuro. Então, essa política importa para o paciente, porque traz mais segurança, ela reduz drasticamente riscos e garante um padrão de cuidado ético, porque
isso é claro e centrado na pessoa, né? Isso é claro que o cidadão, o paciente ou a pessoa pode e deve interferir positivamente no seu cuidado, e para o sistema de saúde, porque significa uso eficiente e racional de recursos públicos, redução de custos e aumento da sustentabilidade. Então, é uma política que realmente importa, tanto para o cidadão como para o sistema, e que está muito voltada para os princípios de universalidade e equidade, integralidade, organização e financiamento do SUS. Então, ela está muito ligada ao SUS, e que traz para a Hemorrede essa nova possibilidade, acabou, né? Essa nova possibilidade de atuação, né? Atuar como referência técnico-científica, atuar mais fortemente de forma mais reconhecida nos comitês transfusionais, então atuar de forma mais concreta nessa qualificação do que acontece dentro da atenção especializada e da atenção hospitalar, e com alinhamento muito forte, né, a normas técnicas e participando dessa construção dessas normas. Então, política pública no Brasil não é simples, não é uma coisa que a gente faz porque quer, e isso é importante que a gente entenda, mas é importante que a gente entenda também que, se a gente não quiser, a gente não pode fazer sozinho, mas se a gente não quiser fazer, aí a gente atrapalha muito. Então, nós, principalmente, como interessados, né, e como agentes que estão, como sistema tão capilarizado, tão estruturado, tão respeitado, e que tem interlocução tão forte com todos os entes, todas as instituições de saúde, nós temos uma oportunidade enorme de ser o protagonista, né, sermos o protagonista da implantação dessa política. Mas implantar a política não é fácil, e implantar a política não é de um dia para a noite, mas acho que a gente agora já está caminhando, né, para que tenhamos a formalização. E depois dessa formalização não parou, a gente precisa continuar negociando, pactuando e implementando paulatinamente e sistematicamente essas ações. Então, muito obrigada.